Olá, bem-vindos ao nosso quarto vídeo, a nossa última aula antes da aula de exercícios de aplicação. Eu coloquei essa figurinha aqui, que eu acho que essa figurinha vai fazer vocês se lembrarem de alguma história, de alguma coisa que vocês escutaram sobre Newton, quando a maçã cai na cabeça dele, de repente ele descobre uma nova lei. Na verdade, não foi assim que aconteceu, né? A gente já viu nas outras aulas que Newton já tem estudado bastante, lido bastante sobre isso. E essa lei da gravitação universal, ela já vem sido estudada bem antes de Newton. Só recebeu esse nome por causa dele, né? Mas já tem sido estudada. Então vamos lá. Como vimos nas aulas anteriores, passeando pela história, descobrir o comportamento dos corpos celestes ocuparam muito tempo e pesquisa. Mas foi a partir das observações de Galileu Galilei, e aí sim, estudada depois por Newton, que foi possível compreender o comportamento dos corpos, né? Então Galileu Galilei já estava estudando sobre isso, já estava pesquisando, mas foi Isaac Newton que enunciou a lei da gravitação universal da forma como nós conhecemos. E aqui eu deixo um vídeo para vocês que está sendo sugerido no Aplixe, mas é muito extenso, tá? Então não teria como eu colocar aqui igual eu fiz com os outros vídeos, que é a história completa da gravitação universal, episódio 9. Só digitar isso no Google e vai aparecer para vocês, ou direto no YouTube, vai aparecer isso para vocês. Então vamos lá, o Newton estava analisando lá o movimento descrito pelos planetas, e ele apresentou uma explicação coerente e sustentável que mostrava que o movimento desses planetas estava baseado na atração e repulsão entre esses planetas. Ou seja, o Sol atrairia todos os planetas, a Terra atrairia a Lua e a Terra atrairia todos os corpos que estivessem próximo a ela, próximo à superfície dela. Somos nós aqui da Terra, né? A Terra nos atrai e tudo que está aqui na superfície. E aí ele resumiu da seguinte forma: dois corpos atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Tá? Vamos ver isso escrito matematicamente para ver se fica mais fácil, tá? Vamos lá, dois corpos se atraem por uma força F, que é diretamente proporcional, ou seja, vai ser igual ao produto das suas massas e inversamente proporcional, ou seja, vai estar sobre o quadrado da distância que os separa. Então tá aqui. Deixa eu trocar a cor da minha caneta para eu poder escrever. Então tá aqui, olha, a força ela é igual, né, e diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à distância que as separa. Essa G aqui é a constante gravitacional. Eu coloquei o valor aqui, olha, 6,67 vezes 10, esse 11 aqui em cima, tá? Elevado a menos 11, tá bom? Então tá aqui, explicando a fórmula, que na verdade é a tradução do que está escrito aqui. Então olha aqui, nós temos os dois, o Sol e a Terra se atraindo, tá vendo a força gravitacional? E as duas massas. E aí, para eu saber o valor dessa força, é a mesma, tá vendo? Eu tenho que usar essa fórmula aqui. Eu pego a massa do Sol vezes a massa da Terra sobre a distância, aqui tá R, né? Na fórmula a gente usou D, então eu vou usar o D. A distância do Sol até a Terra e a nossa constante gravitacional. Então é essa a fórmula. Então se vocês pesquisarem na internet, que eu não quero entrar nesse detalhe agora, a massa do Sol e a massa da Terra, vocês vão conseguir descobrir qual é a força gravitacional, a força de atração entre os dois. E aí vamos lá. Só os planetas e os outros corpos enormes sofrem essa gravitacional, essa atração gravitacional? Não, tá? Todo corpo com massa sofre a atração gravitacional de um outro corpo com massa, tá? Não importa se é uma bolinha de tênis ou se é uma estrela imensa, tá? E aí você pode perguntar, tá, mas por que eu não atraio os objetos que estão ao meu redor, né? Porque se é qualquer
corpo, então o nosso corpo também deveria atrair os objetos, né? Tipo magneto. Só que, na verdade, a gente atrai sim, né? Só que a nossa massa e a massa dos objetos que estão perto da gente são muito pequenas, tá? Tenta comparar aí a massa do planeta Terra com a nossa massa. Lembra que estamos falando de coisas muito grandes, de grandeza, de valores muito grandes, né? Isso sem considerar o valor da constante G, né? Que realmente é muito pequena. Então, se tivéssemos uma massa igual de um planeta Terra, por exemplo, seríamos igual magneto e atrairíamos todos os objetos para nós, assim como os objetos fariam o mesmo, certo? Haveria essa atração. Mas a nossa massa é muito pequena, chega a ser insignificante para que isso possa acontecer. Existe a atração, a gente só não puxa os objetos para perto da gente, porque essa atração é muito pequena. Sem contar que ainda existem outras forças ao nosso redor, como por exemplo a força do atrito, tá? Então não dá para desconsiderar isso. E aí, qual foi a importância da formulação da lei da gravitação universal feita por Newton para a física? As leis de Newton representam um marco importantíssimo na física, pois ele conseguiu representar matematicamente a dinâmica dos corpos celestes em suas órbitas. Então, atualmente, a gente conhece as órbitas dos planetas, cometas, as trajetórias dos asteroides, tudo graças às aplicações da lei de Newton, tá? Incluindo a lei que estamos estudando agora, a gravitação universal. Então, foi essa lei que permitiu que o homem pudesse orbitar veículos espaciais em torno do planeta, como Marte, Vênus, Mercúrio e Júpiter. Então, é de suma importância essas leis que nós estamos estudando. Acho importante que vocês saibam disso, porque sempre surge a pergunta, por que eu estou estudando isso? Eu nunca vou usar isso nas nossas vidas. De fato, às vezes a gente, né, não usa, mas alguém usou e isso foi importante e está sendo importante. E aí eu deixo para vocês darem uma lida, quem possa interessar, nessa reportagem que foi de onde eu tirei o último slide. Tem aqui o site da Rede Globo, o nome é Legado de Isaac Newton, permitiu ao homem a conquista do espaço. Porque se vocês digitarem o título no Google, vocês também chegam no mesmo lugar, tá bom? Então deixa essa leitura para vocês. Na próxima aula nós teremos o vídeo corrigindo as questões do Aplique-se. Até lá!